Olá, gente, sejam bem-vindos. Nessa aula, nós vamos estar falando um pouquinho do câncer, né? É uma patologia que nós estamos sempre, né, vendo nos nossos consultórios. Mas para falar do câncer, para falar do protocolo que nós vamos iniciar nos nossos pacientes, a gente precisa entender a fisiopatologia, do câncer, né? Então, nós vamos passar, tá, a entender essa fisiopatologia do câncer, certo? Bom, gente, primeiro, eu falei aqui que nós íamos ver a fisiopatologia aqui do câncer, né? Então, nós entendemos o seguinte, que as células normais de todo organismo vivo, elas coexistem em perfeita harmonia, né? Citológica, histológica e funcional, né? É, e essa harmonia, ela está orientada no sentido da manutenção da vida. Sem isso, nós não coexistiríamos, né? E, de acordo com as suas características, né, morfológicas, funcionais, determinadas pelos seus próprios códigos genéticos e com sua especialidade, as células, elas estão agrupadas em tecidos, os quais vão formar os órgãos, né? Então, os mecanismos que regulam o contato e a permanência de uma célula ao lado de outra, bem como os de controle do seu crescimento, ainda constituem uma das áreas menos conhecidas da biologia, né? E sabe-se que o contato e a permanência de uma célula junto à outra são controladas por substâncias intracitoplasmáticas, mas ainda é pouco compreendido, né, no mecanismo que mantém as células normais agregadas em tecidos. Bom, ao que parece, elas se reconhecem umas às outras por processos de superfície, os quais ditam que células semelhantes permanecem juntas e que determinam células interagem para executarem determinada função orgânica no nosso organismo. Então, nós temos aqui a fisiopatologia do câncer. O câncer, ele surge a partir de uma mutação genética, ou seja, de uma alteração do DNA da célula que passa a receber instruções erradas para as suas atividades. Nós sabemos disso. Então, sabe-se que também que o crescimento celular, ele responde às necessidades específicas do nosso corpo, e é um processo cuidadosamente que ele é regulado. Esse crescimento, ele envolve o aumento da massa celular, duplicação do DNA, né? E divisão física da célula em duas filhas, né, idênticas, que isso aí a gente chama de mitose. Então, esses eventos aí, das células, elas se processam por meio de fases, conhecidas como típicas mitoses, né? Nós temos as mitoses. E esses eventos, eles processam por meio de fases conhecidas como G1, S, G2, M, que integra o ciclo celular. A gente vai falar um pouquinho disso aí mais tarde. Então, nas células normais, restrições à mitose, elas são impostas por estímulos, né, reguladores que agem sobre a superfície celular. Esses estímulos, eles podem resultar tanto do contato com as demais células, como da redução na produção ou disponibilidade de certos fatores de crescimento. Esses fatores celulares específicos, eles parecem ser essenciais para o crescimento celular, mas poucos deles são realmente conhecidos, né? Então, o mecanismo de controle celular, ele parece estar na dependência de fatores estimulantes e inibidores, e ele normalmente, gente, ele estaria em equilíbrio até o surgimento de um estímulo de crescimento efetivo, sem ativação do mecanismo inibidor. Esse tal estímulo, ele ocorre quando há exigências especiais ali no organismo, como, por exemplo, para um reparo de uma alteração tissular, né? Então, as células sobreviventes ali se multiplicam até que o tecido seja recomposto. A partir daí, quando ficam em íntimo contato umas com as outras, o processo é paralisado. Então, quer dizer, aconteceu ali o estímulo, a reparação, né? E então o tecido é normal. É isso o que acontece normalmente quando nós machucamos e aquele todo o processo, né, de reparação. Só que em algumas ocasiões ocorre que uma ruptura dos mecanismos ali reguladores dessa multiplicação celular, e sem que seja necessário ao tecido, uma célula começa a crescer e a dividir-se desordenadamente, né? Então, pode resultar daí um clone, né, de células descendentes ali, né? Herdeiras dessa propensão ali ao crescimento e divisão anômalos, né? Insensíveis ao mecanismo reguladores normais, que resulta na formação do que se chama tumor, né? Nós chamamos de um tumor ou uma neoplasia, né? Que pode ser benigna e também pode ser maligna.
Então, a carcinogênese, né? A gente, nós temos os agentes carcinogênicos, que nós vamos falar, que vocês estão vendo aqui no quadro, mas a carcinogênese, ela refere-se ao desenvolvimento de tumores malignos, né? Então, nós vamos estudar essa carcinogênese, como que essa carcinogênese se dá ali para formar os tumores, né? Nós sabemos, né, que, falando um pouquinho mais da oncogênese ali, o nosso organismo, ele encontra-se exposto a múltiplos fatores carcinogênicos, né? Efeitos como efeitos aditivos ou multiplicativos, né? A predisposição individual tem um papel decisivo também na resposta final, porém não é possível a gente definir qual o grau de influência em relação entre a dose e o tempo da exposição ao carcinogênico e a resposta individual à exposição. Bom, independentemente, né, da exposição a carcinogênios, as células, elas sofrem processo de mutação espontânea, que não altera o desenvolvimento normal da população celular como um todo, porque nós sabemos que todos os dias nós perdemos células, né? Uma célula normal, ela dura de 12 a 48 horas. Então, a gente está sempre perdendo célula, né? Então, e por quê? Porque esses fenômenos, eles incluem aí todos os danos oxidativos, e várias outras problemas que pode haver no organismo aí, que pode acontecer. E, e é também que a gente deva considerar a vigilância imunológica, né, como mecanismo de correção ou reclusão das células mutantes. Bom, os fenômenos assim de mutação espontânea, eles podem condicionar uma maior ou menor estabilidade genômica, né, que pode ser crucial nos processos iniciais da carcinogênese. Com consequência, né, a neuploidia e amplificações genéticas, né? A neuploidia, ela não faz com que a célula não ocorra a sua destruição. Bom, em síntese, a carcinogênese, ela pode iniciar de forma espontânea ou pode ser provocada pela ação de agentes carcinogênicos, né? Aí nós temos os agentes químicos, nós estamos vendo esse quadro aqui, físicos ou biológicos, né? Bom, em ambos os casos aqui, nós verificamos a indução de alterações mutagênicas e não mutagênicas, ou epigenéticas nas células, né? Bom, então, também a incidência, a distribuição geográfica, o comportamento também dos tipos específicos de câncer, estão também relacionados com múltiplos fatores, incluindo sexo, idade, raça, predisposição genética, exposição a carcinogênicos ambientais, né? Então, tudo isso são fatores que provavelmente pode ocorrer essa mutação celular. É, também, gente, tem agentes, né, de combustão, metabolismo, que também pode estar colaborando para que haja essa mutação. Tem alguns certos vírus, né, de DNA, do grupo da herpes, do papiloma, vírus do ácido ribonucleico, do tipo C, também foram implicados como agentes produtores de câncer em animais, e também podendo ser igualmente responsáveis por alguns cânceres no homem também. Então, o tempo para a carcinogênese ser completada, ela é indeterminável, né? Podendo ser necessário muitos anos, né, para acontecer para o aparecimento do tumor. Teoricamente, a carcinogênese ela pode ser interrompida em qualquer uma das etapas, se o organismo for capaz de reprimir a proliferação celular e de reparar o dano causado ali ao genoma, né? Seria até redundante salientar que a suspensão da exposição a esses agentes carcinogênicos é uma condição, né, para a interrupção da carcinogênese, né? A gente fala que é sine qua non, né? Isso aí é uma coisa que pode ou não pode acontecer aqui nessa questão. Bom, falando um pouquinho da oncogênese química, né? Então, a gente sabe que as energias radiantes, solar, ionizante, ele é o mais importante carcinogênico físico, né? Não é química não, gente, estou falando da física. Cânceres de mama, osso e do intestino, eles são menos suscetíveis a carcinogênese por esse tipo de radiação, tá? Então, o mecanismo da carcinogênese pela radiação, ela reside na sua capacidade de induzir mutações. Então, essas mutações, ela pode resultar de algum efeito direto, ali da energia solar, energia radiante, ou de alguma coisa, algum efeito indireto ali, intermediando para que haja essa carcinogênese, né? Agora, os raios, né? Falando da física, os raios ultravioletas também, ele pode causar câncer de pele, que nós sabemos, né?
com relação aos raios ultravioletas, que o raio que nós vemos até nos protetores solares que nós compramos, né, até tem o raio UVB, que são carcinogênicos, né, porque tem uma medição, tem raio UVA, que ele vai de 320 até 400 nanômetros, o UVB, que vai de 280 a 320, são nomenclaturas e alturas que ele vai atuar ali, pode ser um carcinogênico, né? Nós temos também as radiações na física ainda, as radiação ionizante, né? Que são as radiações eletromagnéticas, na forma de partículas, todas elas são carcinogênicas, e a sua ação perniciosa ela é evidenciada em várias circunstâncias, né? Então, os mineiros, aqueles mineiros, né, que trabalham ali nas minas com material radiativo, isso aumenta muito o risco de câncer de pulmão. A incidência de certas formas de leucemia também, ela está acentuada, aumentando em sobreviventes nas bombas atômicas que foram lançadas ali sobre o Japão, lembra? Daquela bomba, né? Ali também, do acidente que nós tivemos lá em Chernobyl. Então, tudo aquilo foram cânceres, pessoas que tiveram câncer, tiveram leucemia, todas elas causam esse tipo de câncer. Na oncogênese química, ela é um processo sequencial, ela divide em duas fases, a inicial e a de promoção, tá? A primeira etapa ali, ela consiste em um fator iniciador, ou carcinogênico que causa algum dano ou mutação celular, tá? Na segunda etapa, que é a promoção, ela estimula o crescimento da célula que sofreu mutação ali e pode acontecer em qualquer momento após a transformação celular inicial, tá? Nós temos aqui, né, a fase de iniciação. Bom, nós temos muitos agentes, né, carcinogênicos químicos, né, que nós encontramos no ambiente humano, né, no nosso ambiente. E eles estão relacionados a hábitos sociais, hábitos alimentares ou ocupacionais, né? Então, tudo isso pode estar causando ali um carcinogênico químico. Na oncogênese biológica, na biológica, nós temos diversos vírus, né, de DNA, de RNA, que produzem cânceres em animais, e alguns foram até implicados na gênese do câncer humano. Entre eles, nós temos quais? O papiloma humano, que é o HPV, e o Epstein-Barr, né? E o da hepatite B, que também pode causar um carcinogênese, tá? Também os vírus de RNA, os retrovírus, eles se relacionam mais raramente com câncer humano. O único comprovadamente oncogênico é o retrovírus HTLV1. Ele é responsável pela leucemia, linfoma da célula T do adulto e pelo linfoma cutâneo da célula T. Então, esses vírus, eles agem pela incorporação ali do DNA deles ali, transcrito, né? A gente tem outros, né, agentes biológicos que são suspeitos, né, que se suspeita que eles promovem uma carcinogênese, né? Entre eles nós temos o H. pylori, né? Então, pessoas que têm predisposição a ter H. pylori, ela pode ter um câncer gástrico, né, na parte gástrica. Também bactérias mais prevalentes no homem, né, responsável pela gastrite crônica. Ela, então, pode causar um câncer gástrico. Bom, a oncogênese, né? A oncogênese, a descoberta que os oncogenes causadores de tumores, eles estão relacionados aos genes normais, né? Então, isso levantou várias questões sobre o papel desses genes no crescimento e desenvolvimento ali das células normais e tumorais. A estimulação da proliferação celular normal é quase sempre desencadeada por fatores de crescimento, que se ligam aos receptores dispostos ali nas membranas celulares. O sinal recebido por este receptor, ele é transmitido para o citoplasma e, por fim, para o núcleo. Então, isso pode estar causando. Os fatores de crescimento, né, eles são polipeptídeos, né, que regulam a proliferação celular. Então, quando a gente fala que os pacientes que têm câncer, a gente não faz o PRP, porque tem muito fator de crescimento, né? Então, é importante a gente se ligar nessa questão, né, dos fatores de crescimento aqui, que são implicados aqui. Bom, nós temos aqui também
o ciclo celular, tá? Bom, a gente sabe que a vida celular, ela compreende uma sequência, que eu até falei antes ali, né? É uma sequência de eventos que são chamados, né? O modelo dele é chamado de ciclo celular. E ele tem 5 fases. Nós estamos aqui, ó, nesse quadro nós vemos aqui a fase G1, né? A fase S, a fase G2, a fase M e a fase G0. A duração de cada fase ela é variável, até mesmo nas células sob reprodução controlada. Mas os processos ocorridos no interior das células são iguais para todas as células. Isso quer dizer que mesmo toda célula ela segue esse ciclo celular. Então, eu vou falar rapidamente aqui de cada fase. A fase de 1, por exemplo, nessa fase, ela é a preparação para a síntese do DNA, mediante a mobilização de bases púricas e purimídicas, né? Aí vem fosfatos, derriboses, né? Que vão formar ali o ciclo dos nucleídeos para formar ali essa fase celular, né? Na fase, é, na fase S, ela, nessa fase, é uma proteína que ela desencadeia e ela é produzida para fazer a interação entre o DNA e a enzima duplicase do DNA. Aí ocorre a reação e ela é inteiramente duplicada, né? Uma duplicação da fase. A fase G2 é um período pré-mitótico. Então, nessa fase, a síntese do DNA está completa. E os cromossomos ali, em número, já estão ali em número dobrado, e eles se reagem ali, preparando o núcleo para a divisão celular. Na fase M, a fase M ela é curta, ela corresponde à mitose, né? Onde ocorre movimentações cromossômicas e clivagem da célula, cujo resultado é a disposição de pares dos cromossomos para as células filhas, né? Bom, na fase, um detalhe aqui, que essa fase, na fase M, é, elas estão dependendo da sua função ali. Elas podem morrer, entrar novamente no ciclo celular, que é a fase G1, ou passar para a fase do estado G0. Elas, né, elas não têm, elas podem mudar esse ciclo celular. Durante a fase G0, as células elas apresentam menor atividade metabólica, né? Na Gisela, ela descreve um período prolongado de repouso, durante o qual as células são irresponsivas aos estímulos que normalmente iniciam a síntese ali do DNA. Bom, a duração do ciclo celular, na maioria das células normais, ela é de 24 a 48 horas, né? Enquanto a das células dos tumores malignos humanos, mais comum é de 72 a 120 horas. Então, a gente observa como é uma célula tumoral. Ela demora para fazer ali a apoptose, né? Então, as células cancerosas e as normais, elas se dividem mais rapidamente quando os volumes teciduais ou tumorais são menores, e mais lentamente se esses volumes são maiores. Então, isso leva a um crescimento exponencial, com custos, tempos de multiplicação em tumores de menor volume, tá? Bom, passando aqui, nós temos aqui, quanto menor Quanto menor o tumor, maior a sua fração proliferativa, né? Quanto menor o tumor, maior a sua função gente, desculpa. Sua função proliferativa, né? Então, portanto, mais sensível será aos medicamentos antiblásticos, quimioterapia e às radiações ionizantes e radioterapia, tá? Então, quanto menor o tumor, maior a sua reação proliferativa ali, né? Outra coisa, quanto mais precoce for a aplicação de quimioterapia ou radioterapia após o tratamento cirúrgico do tumor, mais eficazes elas serão, pois maior será o número de células em fase proliferativa, né? E os tecidos normais que apresentam alta fração de crescimento são os que sofrem a ação da quimio e radioterapia. Neles se encontraram os efeitos colaterais agudos desses tratamentos: náuseas e vômitos, diarreias, leucopenia, alopécia, por aí, né? Então, aqui a gente tem uma progressão de uma célula com metástase, né? Então, a gente vê uma aqui, ela começa, né, com uma célula normal, aí aqueles agentes carcinogênicos que eu citei,
entram em ação, fazendo a divisão, né, a um crescimento anormal da célula, se tornando uma célula cancerígena. Depois que ela se torna uma célula cancerígena, nós vamos ver a multiplicação de células cancerosas, né? Aqui já tem, na terceira, a gente vê já um acúmulo de células cancerosas. Aqui, massa celular cancerosa, aí já é um tumor, né? Aí depois a gente já vê o quê? A metástase, né? Que é o desprendimento de células cancerosas para outros tecidos. Aí essa é uma metástase. Aqui, ó, nesse quadro, nós podemos ver aqui um tumor, ele, uma célula, ela tem 10 micra. Um tumor com uma micra, ele tem 10 divisões. Com 1 miligrama, ele já tem 20 divisões. Até aí, ele é indetectável. Mas quando ele atinge 1 grama ou 1 centímetro, ele é clinicamente detectável, porque ele já está com 30 divisões. E ele é letal quando ele atinge 1 quilo, que ele já está com 40, o câncer já está com 40 divisões ali, certo? Então, nós temos aqui a invasão, a relação entre o tumor e o hospedeiro, a relação entre o tumor e o hospedeiro. Então, nessa relação, nós temos a e infiltração de tecidos subjacentes, né? Invasão de tecidos subjacentes por células tumorais, né? Porque dada a permeabilização de pequenos vasos linfáticos e sanguíneos, né? Eles, os tumores, gente, os tumores malignos, eles apresentam duas peculiaridades. Eles são invasivos, né? Ele invade ali os tecidos circunvizinhos, comprometendo ali a distância e fazendo metástase, tá? A metástase, ela é definida como comprometimento à distância, por uma parte do tumor, que não guarda relação direta com o foco ali primário. Então, como eu falei, tem invasão e infiltração de tecidos subjacentes por células tumorais para a permeabilização de pequenos vasos linfáticos sanguíneos. Depois ele tem a liberação na circulação de células neoplásicas, tanto isoladas como na forma de pequenos êmbolos. Depois ele tem a sobrevivência dessas células na circulação. Depois ele tem a sua retenção nos leitos capilares de órgãos distantes e seu extravasamento nos vasos linfáticos ou sanguíneos, seguido do crescimento das células tumorais e disseminadas. Então, ao longo de todo esse processo, aí fatores mecânicos, imunológicos, eles devem ser superados para que as células neoplásicas elas consigam implantar-se em um novo órgão e terem crescimento autônomo em relação ao tumor primário, né? Então, nós vemos aí toda essa parte oncogênica dela. Nós temos aqui as vias, né, as vias que o tumor se dissemina, vias que o tumor se dissemina. Então, eu tenho aqui a disseminação transcavitária, né? Então, as metástases ali transcavitárias, elas ocorrem quando as células de um tumor maligno, elas penetram alguma cavidade corporal, né? E aí elas crescem e disseminam ali naquele local. Bom, na prática, as cavidades mais afetadas são as peritoneal e a pleural. Porém, no pericárdio, né, ela e articular, elas podem também ser atingidas ali. Aí nós temos a disseminação linfática, né, quando as metástases linfáticas, elas são geralmente no padrão inicial de disseminação das neoplasias de origem epitelial. E elas podem utilizar por outros tipos, né, de tumor ali. Então, elas seguem ali a drenagem linfática normal, né, na área do tumor primário ali. Bom, aí elas atingem toda aquela parte ali dos linfonodos, né, mais próximos, que vão pegando ali os vasos linfáticos aferentes ali. O câncer de pulmão é um exemplo disso, porque ele faz exatamente isso, ele invade inicialmente os linfonodos mediastinais e, em sequência, os supraclaviculares e cervicais, tá? Nós temos também a disseminação sanguínea. Essas metástases por via hematogênica, ela tem o início ali quando as células tumorais invadem os vasos sanguíneos. As veias e vênulas, né, elas possuem paredes mais frágeis, são mais facilmente penetradas ali do que as artérias e os arteríolos.
Então, essas metástases por via arterial, elas podem ocorrer, por exemplo, quando uma célula metastática, ela cruza o leito ali capilar pulmonar, quando atravessam as comunicações arteriovenosas ali, ou quando as próprias metástases pulmonares funcionam como um foco ali de novas células tumorais capazes de metastatizar toda aquela região ali, né? É, e nós temos a graduação, a graduação e o estadiamento dos tumores, a gradação e o estadiamento dos tumores. Então, nós temos aqui o carcinoma in situ, né? Nós temos o carcinoma in situ. Quando ele está carcinoma in situ, é a neoplasia que se desenvolve no interior do tecido, de origem sem ultrapassar seus limites definidos pela membrana basal. O carcinoma microinvasor, ele refere-se à neoplasia maligna que ultrapassa a membrana basal e atinge o tecido conjuntivo, mas não alcança profundamente superior a 5 milímetros. E o carcinoma invasor, ele é definido quando se verifica a infiltração ou invasão mais profunda dos tecidos adjacentes ali. Nós temos a graduação e o estadiamento, né? A graduação histológica dos tumores baseia-se na diferenciação citológica das células tumorais e no número de mitoses, né? E o estadiamento se indica pelo crescimento e invasão local. Ela segue pela invasão dos órgãos vizinhos e termina com a disseminação regional e sistêmica ali do tumor. Nós temos a hiperplasia. A hiperplasia trata-se de um aumento localizado e autolimitado do número de células de um órgão ou tecido. A metaplasia é um processo proliferativo de reparo em que o tecido formado é de tipo diferente daquele original, daquele que ele se originou ali. E temos também a displasia. O que é a displasia? Esse termo tem usado para definir processos patológicos diversos, né? Como lesão neoplásica, a displasia ela é considerada como uma forma de proliferação celular que ocorre nas células epiteliais, né? Ela é caracterizada por perda de polaridade e alterações de forma e tamanho, né? E também ela apresenta a frequente mitoses ali, né? Nas células. É interessante falar aqui sobre Otto Warburg, que observou que os tecidos e células tumorais incubadas in vitro, elas produziam grande quantidade de lactato a partir de glicose, mesmo em condições normais de oxigênio atmosférico. Então, gente, quando a gente fala para o nosso paciente assim, ó, que ele não deve comer açúcar, tá? Ele não deve comer açúcar, é porque o tumor, ele se alimenta, o tumor, ele se alimenta da glicose. Então, tudo que aquilo que se forma em glicose, tudo aquilo que se forma em glicose, ele que se forma em açúcar, em glicose, ele alimenta o câncer. Então, quando a gente fala para os nossos pacientes, porque isso, ao invés de estar matando o câncer, a gente está alimentando ele ali, né? Na visão biológica das neoplasias, como nós vemos, então a gente sabe que tem um aumento da produção de lactato, a indução do fator indutor da hipóxia, né, o HIF1, ela é ávida por glicose, a célula cancerígena, ela é hiperácida, ela tem uma hiperacidez, ela faz uma diminuição da apoptose, como nós vimos aqui, né, o tempo que uma célula cancerígena fica até 72 horas, né, de 78 a 120 horas ali viva. Nós temos a destruição dos mecanismos extracelulares, fatores de crescimento, neogengese de vaso, e depois nós temos o quê? A metástase, né? E quais são os efeitos da ozonioterapia na hipóxia? O que nós vamos fazer? O ozônio vai fazer? Ele vai ativar o metabolismo das hemácias e aumenta a flexibilidade das suas membranas celulares. Ela vai promover o aumento da síntese da 2,3-DPG, que é o substrato da via glicólica, estimulando a liberação de oxigênio a nível tecidual. E esse aumento da oxigenação vai inibir o HIF1, estimulando a apoptose e diminuindo o crescimento tumoral. O ozônio, ele também vai estimular o sistema imunológico, vai estimular as células imunocompetentes, como os linfócitos T,
os citotóxicos, como as células natural killer, ajudando ali no controle da metástase. Ele vai estimular o sistema antioxidante endógeno, diminuindo o efeito do dano dos radicais livres, e nesses pacientes se evita a ação dos radicais livres, estimulando a proliferação de células cancerígenas. Ele vai estimular a liberação das prostaglandinas, que são as antiagregantes plaquetárias, que elas também têm um efeito antimetastático. Ele vai incrementar o metabolismo do oxigênio, vai melhorar a produção de ATP, pelas células promovendo a liberação de energia, e diminuir os efeitos da quimioterapia, né, e da radioterapia, né. Então, nós temos aqui o esquema terapêutico para os tumores, né? Aquilo que nós vamos usar para os nossos pacientes que está com tumor. Então, o que que eu vou fazer? Autoemoterapia maior, autoemoterapia menor, insuflação retal, ozonoterapia intraperitoneal, que nós não fazemos, infiltração local na mistura gasosa do tumor. Aí você me pergunta, professora, posso fazer em todos os tumores? Pode fazer em todos os tumores, tá? Em todos. Aqui nós temos o tratamento do retal, como eu vou atuar fazendo ozonoterapia retal, tá? Então, aqui na primeira semana, eu vou usar 34 miligramas por ml, é, desculpa, seria 100 cc, 100 ml, isso é de retal. Na segunda semana vai ser 35 microgramas, 150 ml, na terceira semana 34. Aqui, na hora de fazer, eu fiz uma troca. Na primeira e na segunda semana são 34. Na terceira semana são 35. Eu vou arrumar esse slide para vocês. 200 ml. E na quarta semana eu vou fazer 40 microgramas, né? 40 microgramas, 200 ml de retal, certo? Isso, como é que seria esse protocolo? Seria de segunda a sexta. Como a gente nunca consegue fazer de segunda a sexta, a gente preconiza fazer pelo menos 2 vezes na semana, tá? Vamos fazer HT menor, estimular a fagocitose pelos macrófagos, limpando as células intercelular. 8 sessões, 35 microgramas, 5 cc, 10 ml de sangue 2 vezes na semana. Mas pode fazer uma vez também. Agora aqui, ó, HT maior, 40 microgramas, 100 ml de 100 microgramas, né, de ozônio. Gente, isso aqui está confuso, tá? Isso aqui é 40 microgramas, isso aqui não tem esse 100 cc, é 100 ml de sangue uma vez na semana. Tem que arrumar esse slide aqui para vocês. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Eu vou arrumar esse slide, mas vocês ficam sabendo que eu vou arrumar esse slide aqui, que é a hora que vocês acessarem a aula, já está tudo certinho, tá? 40 microgramas, aqui 100 ml de sangue, geralmente você pode pegar até 100, 150 ml de sangue uma vez na semana. Só que tem um detalhe, tá? Quando vocês forem fazer isso, quando vocês pegarem um paciente de câncer, e quando o paciente estiver fazendo tratamento do tumor, você continua fazendo, tá? Eu não faço só 8 sessões de autoem maior. Toda vez que ele vem fazer autoem terapia maior, eu faço também a menor, tá? E não faço 2 vezes na semana, só faço uma vez na semana. Eu sou um protocolo cubano e faço autoterapia maior uma vez na semana, tá? Quer substituir por retal, tem que fazer no mínimo 3 vezes na semana, mas eu prefiro fazer autoterapia maior. Agora, é só isso que eu faço? Não, não é só isso que eu faço. No protocolo para o tratamento do câncer, eu uso a autoterapia maior, como eu falei, 40 microgramas. Logo em seguida, eu faço peróxido de hidrogênio, 10 ml em 250 ml de soro fisiológico. Nossa, professora, você está fazendo 2 terapias oxidativas. Sim, estou fazendo 2 terapias oxidativas. Se eu fosse um paciente normal, eu faria isso? Nunca, né? Porque num paciente normal, eu não faria uma terapia, 2 terapias oxidativas, né? Mas aqui, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é fazer apoptose na célula cancerígena. Então, eu preciso fazer, dar mesmo oxidante para essa célula, certo? Aí eu dou intervalo de 1 hora e 30 minutos, aí eu faço um frasco de 600 miligramas de ALA, que é o ácido alfa-lipoico, em 250 ml de soro fisiológico. Aí eu espero mais 1 hora, aí eu faço de 7 a 15 gramas de vitamina C em um soro fisiológico de 250 ml, tá?
Quando vocês forem fazer esse fisiológico, coloca essa, essa vitamina C, coloca uma luva preta ou escura no frasquinho para não pegar luz, certo? Então, ai, por que, isso aqui são as altas doses de vitamina C, porque a gente sabe que a vitamina C, a vitamina C a partir de 4 gramas, ela não é mais um oxidante, ela é um antioxidante, tá? Então, aí eu vou fazer a alta dose de vitamina C, tá? Agora, um detalhe muito importante quando vocês forem fazer esse protocolo. Glutamina, gente, não pode usar no câncer, tá? Glutamina não pode usar no câncer. Ela, numa célula saudável, ela é muito boa, né? Vai virar ácido glutânico, que por sua vez vai formar glutationa. Perfeito, isso é ótimo, tá? Agora, a glutamina numa célula do câncer vira glutamato e ele perpetua ali na célula carcinogênica, tá? No carcinoma, no câncer ali. Esse glutamato, gente, ele vai formar butirato, que é um anticâncer do intestino. Ele pode se alimentar ali, aí o câncer, ele pode se alimentar desse butirato ali, tá? Então, pacientes que estão fazendo quimioterapia, eles não podem fazer antioxidante, porque ele inativa o efeito da quimioterapia, tá? Não pode fazer, né? A glutamina, a gente sabe que ela é um antioxidante também, né? Então, quando você estiver com um paciente que não está fazendo quimioterapia, tá? Que não está fazendo quimioterapia, vocês podem usar tranquilamente o antioxidante. Se vocês perceberem, nesse protocolo que eu mostrei para vocês, tem um antioxidante ali, porque eu oxido muito com mala, tá? Mas esse protocolo. Aí, caso o paciente está fazendo quimioterapia, é só você tirar o ácido alfa-lipoico, tá? Tira ele e faz o restante. Aí você não precisa esperar esse tempo. Pode fazer todos os 3 oxidantes logo, certo? Não esquece, não pode usar é, glutamina, tá? Para quem está fazendo câncer. A gente sabe que quando ela vira, ela passa de glutamina, que ela vai virar um ácido glutâmico, ela vai formar glutationa, né? Que é um dos maiores antioxidantes que a gente tem no nosso organismo. Então, só lembrando desse detalhe, certo? Bom, gente, eu acho que deu para dar uma pincelada, para mostrar para vocês mais ou menos aí a fisiopatologia do câncer. Espero que vocês aproveitem. As dúvidas que surgirem, é só colocar lá na mentoria, tá? Gente, não deixa de assistir as aulas, tá? A gente prepara tudo com muito carinho para que vocês assistam, tá bom? Um grande abraço para vocês.